A casa estava em silêncio. Só se ouvia o som da minha mala sendo arrastada pela varanda de madeira. Eu fui embora, sozinha no escuro, com o coração aos pedaços. Ele não me impediu. Não disse uma palavra. Mas naquela mesma noite, ele bateu na porta. E o que aconteceu depois, eu nunca vou esquecer. Essa história de hoje é em homenagem a Hilda Figueira. Você é uma docura, meu bem. Obrigada por achar a minha voz envolvente. Sou envolvente como a paixão que arde no coração dos apaixonados. Hilda Figueira, ou simplesmente meu bem, é muito bom ter você aqui comigo. Sinta o meu abraço aquecedor e se prepare para escutar esse romance que dedico a você, querida apaixonada. Se prepare, a história de hoje já irá começar. Juntei minhas roupas em silêncio, dobrei as blusas com as mãos trêmulas e encostei a mala na porta, esperando alguma reação que nunca veio. Ele ficou sentado na varanda, como sempre, camisa aberta no peito, o olhar fixo na escuridão da noite. Tão calado, tão impenetrável, como se a minha ausência já fizesse parte da rotina. Fui até ele com a chave na mão. Eu tô indo, Raul. Minha voz saiu fraca, mas firme. Não dá mais para ficar onde não sou desejada. Nada, nem um suspiro. Apenas o som do isqueiro riscando o cigarro e a fumaça cortando o vento gelado. Eu queria que ele levantasse, que dissesse fica, que fizesse alguma coisa. Mas não, ele ficou ali, frio, duro, rude. Quando desci os 3 degraus da varanda e pisei na terra molhada da estrada, senti o peso do mundo nas costas. Eu não tinha para onde ir, mas mesmo assim, fui. Andei até a casa da minha irmã, a alguns quilômetros dali. A estrada era escura, só o barulho do mato e dos grilos me acompanhavam. O céu ameaçava chuva, mas nada me assustava mais do que o silêncio que ele me deu. Me instalei no quarto de hóspedes, com lençóis que cheiravam a amaciante solidão. Sentei na cama, encarei o celular, esperando algo. Mas ele não ligou, não mandou mensagem, nada. E então, a madrugada chegou. Era quase 3 da manhã, quando ouvi os passos pesados na varanda. Minha irmã estava dormindo, a casa em completo silêncio. Levantei devagar com o coração acelerado. E então, 3 batidas na porta. Lentas, profundas. Minha respiração parou. Abri a porta com as mãos suadas. E lá estava ele. Molhado de chuva, com a camisa grudada no corpo forte, os cabelos bagunçados, a barba por fazer, e um olhar que queimava. Clara. Ele disse meu nome como se fosse um pedido de socorro. Fiquei muda, não esperava, não entendia. Ele deu um passo à frente, me olhando como se estivesse me vendo pela primeira vez. Você saiu, mas levou tudo com você. Ele não completou a frase. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ele segurou minha cintura com força. Não me beijou, apenas me segurou, como se quisesse ter certeza de que eu ainda estava ali. E naquele instante, no meio da madrugada, com a chuva caindo lá fora, ele começou a quebrar. E eu comecei a entender. A porta ainda estava entreaberta quando ele entrou. Não pediu licença. Não perguntou se podia. Mas também não precisava. Havia algo no olhar dele. Algo que eu nunca tinha visto antes. Era como se o homem que sempre escondeu tudo estivesse ali, despido, molhado, trêmulo, mas inteiro pela primeira vez. Ele caminhou, devagar pela sala da casa simples, como se tentasse decifrar os quadros, o sofá florido, o tapete velho. Mas o olhar dele voltava sempre para mim. Você realmente iria embora, sem olhar para trás. A voz dele estava rouca, mas não era raiva. Era desespero contido. Eu fui, Raul. Minha resposta saiu mais como um sussurro. Você não me deixou escolha. Ele passou a mão molhada pelos cabelos, frustrado. Eu sou ruim com palavras, Clara. Sempre fui. Eu não queria palavras.
Eu só queria um sinal. Ele se aproximou, um passo de cada vez, até que meu corpo sentiu o calor do dele. A respiração dele batia no meu rosto. O cheiro da chuva misturado com o dele fazia tudo em mim estremecer. Você queria um sinal? Ele perguntou, quase com raiva de si mesmo. E então, ele me beijou. Não foi calmo, não foi gentil, foi urgente. O tipo de beijo que não espera permissão. O tipo que vem de anos calados, que explode quando já não se aguenta mais. Minhas mãos seguraram o rosto dele, e a barba áspera arranhava minha pele como uma lembrança de que aquilo era real. Ele me encostou na parede da cozinha, onde a luz amarela do lampião iluminava nossos corpos como cena de filme antigo. A casa era pequena, mas naquele instante o mundo inteiro cabia ali. Ele encostou a testa na minha e disse algo que nunca pensei que ouviria. Quando você virou as costas, eu senti que era a última vez. E não consegui respirar. Fechei os olhos com a testa ainda colada na dele. Meu coração gritava, mas minha boca apenas sussurrou. E por que agora? Ele me envolveu com os braços, colando meu corpo no dele, como se quisesse esculpar minha forma na memória. Apenas um homem quebrado tentando consertar o que nunca soube cuidar. E uma mulher ferida tentando entender se ainda era possível acreditar. E mesmo sem palavras, os nossos corpos conversaram. E naquela linguagem silenciosa, ele finalmente me chamou de minha. Ele se movimentava como uma fera enjaulada. Era como se ele lutasse contra algo dentro dele próprio. Aquele homem era fogo e brasa, era a faísca que saía das chamas altas do fogo que queimava e ardia dentro dele. A cozinha ainda cheirava a chuva e silêncio. A casa parecia segurar a respiração, como se até as paredes entendessem que algo estava prestes a acontecer. Ele continuava parado na minha frente, a barba molhada, a camisa colada no peito largo, os olhos cravados nos meus como se procurassem abrigo. Clara, ele sussurrou meu nome, e o som saiu como uma prece. Não respondi, mas meu corpo sim. Me aproximei, levei a mão ao peito dele, senti o coração disparado, forte. Era o mesmo coração que tantas vezes achei que fosse de pedra. E que chorei, que me senti sozinha naquela cama gelada. Mas ali estava ele, aquele homem bruto e distante, mas que não sabia me dizer com palavras, porém, com o desespero anunciava que não poderia viver sem mim. Você tem certeza? Perguntei, mesmo sem saber se eu queria uma resposta ou um toque. Havia tempos que ele não me tocava. Ele não disse sim, não disse nada. Apenas me pegou pela cintura com uma firmeza que só quem tem certeza carrega nos dedos. E me levou até o quarto como se eu fosse o único destino possível naquela noite. A luz do quarto estava apagada, mas a janela aberta deixava a lua entrar em feixes suaves. Tudo era azul e prata. Tudo parecia suspenso no tempo. Ele me deitou sobre os lençóis brancos com o cuidado de quem cuida de uma joia, mas logo depois foi a tempestade que veio. O beijo não foi apressado, foi profundo, lento, carregado de tudo que a gente guardou por tempo demais. As mãos dele me tocaram como quem conhece cada curva. Mas dessa vez havia algo diferente. Não era só desejo, era entrega. Ele me envolvia nos seus músculos fortes, ardentes, era como se fosse a primeira vez. Eu já tinha 60 anos e ele 65, mas o fogo da paixão queimava como se fôssemos um casal jovem, insaciável, que deseja mais, que queima no fogo da paixão. O cheiro dele era de homem alfa, homem forte, homem valente, homem protetor. As suas mãos eram imensas. Na realidade, tudo nele era bem dotado. E eu amava aquela entrega. Amava sentir que o nosso encaixe ainda era tão perfeito.
que o nosso ritmo não tinha perdido a sincronia, pelo contrário, acelerávamos, mas não queríamos parar, queríamos sentir o máximo desse movimento que parecia a dança mais perfeita de todas. Após a terceira vez já não conseguíamos mais ter fôlego. O fogo da paixão nos incendiava. Sim, eu sempre achei que não sabia amar, ele diz, encostando os lábios no meu ombro. Mas talvez eu só não soubesse amar do seu jeito. Meus olhos arderam, porque aquela era a primeira vez que ele me via inteira. A noite se estendeu entre lençóis bagunçados, sussurros contidos e suspiros longos. A cada toque, ele dizia o que nunca conseguiu falar. E eu respondi, com a pele, com os dedos, com o peito aberto, com a minha entrega por completo. Não havia culpa, não havia medo, havia dois corpos que finalmente se encontravam depois de anos de distância, mesmo dormindo sob o mesmo teto. Ele me tomou como se eu fosse dele, mas na realidade eu era dele. Ele me marcou. Ele foi o meu primeiro e o meu desejo é que fosse também o único, e eu deixei que ele tomasse conta de mim. Na madrugada, eram 3 horas da manhã, foi quando ele me puxou de volta para perto quando tentei sair da cama. Estava muito frio, fica aqui, murmurou. Eu ainda estou tentando entender como é que eu vivi tanto tempo sem isso. Sorri no escuro. Encostei o rosto no peito dele e ouvi o som do coração. E pela primeira vez, aquele silêncio era de paz. A manhã chegou, sem pressa. Minha irmã viajaria nesse dia, ela ficaria 5 dias fora. Ouvi os seus passos, saindo em direção à porta. O sol bateu na janela de madeira e desenhou linhas douradas sobre nossos corpos ainda entrelaçados nos lençóis. Ele dormia de lado, com o braço estendido sobre mim, como se mesmo no sono ainda tivesse medo que eu escapasse. Eu olhava em silêncio, o cabelo desalinhado, a barba grisalha cobrindo o queixo forte. E aquele semblante de homem duro, agora tão calmo, tão meu. Mas então o medo bateu, como um sussurro gelado no fundo do peito. Porque eu conhecia o Raul das manhãs, o que voltava ao silêncio, ao gesto seco, ao muro que ergueu por anos entre ele e o que sentia. Saí devagar da cama, vesti o vestido branco de algodão, ele era leve ao corpo e fui até a cozinha. Comecei a fazer café com as mãos trêmulas. O cheiro do pó, o barulho da chaleira, tudo me lembrava de quem eu era antes daquela noite. Talvez eu tivesse sonhado tudo, talvez fosse só carência, ou saudade, ou ilusão. Senti a garganta apertar e os olhos arderem. Foi quando ouvi o barulho da porta do quarto, e a voz dele, firme e rouca. Vai fugir de novo? Virei devagar. Ele estava encostado no batente da porta, com a calça jeans frouxa no quadril e a camisa xadrez aberta no peito. Mas o que me paralisou foi o olhar. Era diferente. Era dele, mas agora era cheio. Eu pensei que você ia acordar e se arrepender. Eu disse, tentando disfarçar a dor, que ia dizer que foi só um momento. Ele se aproximou em passos lentos. Você realmente ainda não entendeu? Eu nunca tive um momento tão inteiro quanto essa noite. Parei. O café derramava na xícara e eu nem percebia mais. Ele chegou até mim, pegou minha mão e a levou ao próprio peito. Sente isso aqui? Ele perguntou, olhando dentro dos meus olhos. Esse coração bateu a vida inteira para coisas que eu nem lembrava mais por que fazia. Mas ontem ele bateu por você. As lágrimas escaparam sem permissão. Não eram de tristeza, eram de cansaço, de quem esperou demais por uma verdade tão simples. Mas agora, a diferença é que eu não vou deixar você sair pela porta de novo. Ele me puxou para perto. A xícara caiu no chão, mas nem ouvimos. A mão dele foi firme nas minhas costas e a outra veio até o meu rosto. Beijou minha testa, depois o nariz, depois os lábios.
Fica comigo, Clara. Fica por todas as manhãs em que eu fui estúpido. Fica por essa aqui, em que eu só quero que você me olhe assim, como agora. Abracei ele forte, tão forte, como se quisesse colar minha alma na dele. E ali, na cozinha simples, entre o cheiro de café e as rachaduras da parede, ele me deu algo que eu nunca pensei que viria de um homem como Raul: segurança. E mesmo que o mundo lá fora não mudasse, dentro do peito dele, eu sabia, era meu lugar. O cheiro do bolo que estava assando no forno, ele segurando na minha cintura, as minhas mãos em sua barba. A janela da sala rangia com o vento e o cheiro da terra molhada invadia a casa como uma lembrança da infância. Eu estava sentada no sofá, com as pernas cruzadas e o cabelo ainda úmido. O vestido era leve, quase transparente com a luz que entrava por entre as nuvens. Ele veio devagar, com a camisa social meio desabotoada e os pés descalços. Raul sempre teve uma presença forte, mas naquele momento havia doçura no jeito dele me olhar, como se cada segundo longe de mim agora doce mais do que ele conseguia admitir. "Por que você está me olhando assim?" perguntei, com um sorriso tímido. Ele não respondeu de imediato. Apenas se aproximou, se ajoelhou na minha frente e apoiou a cabeça no meu colo. Porque, mesmo sem eu saber, passei a vida esperando por isso, por esse cheiro no seu pescoço, por essa sua forma de calar minhas defesas só com o olhar. Passei os dedos nos cabelos dele, agora salpicados de branco. Ele fechou os olhos. "Você nunca precisou me dizer que me ama, Raul. Mas hoje, você sente." Ele olhou para mim. "Eu sinto em cada parte do meu corpo. No peito, quando você encosta e eu tenho medo de perder. Nas mãos, quando tocam você como se fosse minha." Ele me pegou nos braços como quem carrega um tesouro e me levou para o quarto outra vez. O mesmo com a cama simples e o lençol branco, agora amarrotado de tanto amor vivido, com os trovões ao fundo. E o calor que vinha de nós dois fazia qualquer frio lá fora parecer irrelevante. Nos entregamos como se fosse a última vez, mas também como se fosse a última tocar. Bocas que se encaixavam com precisão, olhares que diziam mais do que qualquer palavra. Ele me chamava de minha no ouvido, e eu saia de mim. E toda vez que fazia isso, meu corpo respondia como uma promessa antiga sendo cumprida. A chuva batia na madeira, no telhado, o quarto cheirava a nós. E mesmo sem ele dizer, "eu te amo", ele dizia com cada suspiro, cada toque, cada beijo prolongado em silêncio. Na madrugada, depois de mais uma entrega feita por nós dois, ele me abraçou por trás e murmurou: "Você é minha. Não porque eu te prendi, mas porque você me libertou. Eu te amo, Clara." Eu fechei os olhos, sorrindo enfim, em paz. Nunca precisei de declarações. Eu só queria exatamente isso. Alguém que me chamasse de minha e me tratasse como única até o fim. Se você sentiu esse amor como se fosse seu, comente aqui embaixo. Nunca é tarde para amar. E me conta, você já viveu um amor assim? No próximo romance, uma mulher ouviu que não servia, mas quando ele a viu naquela porta, tudo o que ele disse antes perdeu o sentido. Prepare-se para, ele disse que eu não servia. Até me ver naquela porta, uma nova história de arrependimento, desejo e reconquista vai estremecer o canal. Você não vai querer perder. Eu vejo você na próxima história.